e que sejas bem-vindo ao Quem Cala Consente. Hoje vamos continuar o tema da parentalidade, mas tal como prometido, incluindo todo aquele conhecimento que já obtemos sobre o Enneagrama. O meu nome é Mário Portela. Bem-vindo ao 99º episódio do teu podcast favorito. Quem Cala Consente. Podcast por Mário Portela. Já conheces o meu livro Além Personalidade, o Poder Transformador do Enneagrama? Desvenda os segredos da tua personalidade com a sabedoria evolutiva dos Enneagramas. Este manual não é apenas um livro, é um espelho da alma humana que reflete as nuances dos 9 tipos de personalidade, cada um com as suas paixões, medos e desejos. Este manual é mais do que um guia, é um companheiro para toda a vida que ilumina o caminho para uma existência mais consciente, mais plena. No fundo, trazer-te um plano para tu viveres em pleno. Podes encontrar Além Personalidade, o Poder Transformador do Enneagrama, escrito por mim, Mário Portela, em todas as lojas da Amazon. Pois é, neste pequeno bloco publicitário falei-te do Enneagrama e do meu livro Além Personalidade. Se ainda não conheces o que é o Enneagrama, provavelmente perdeste alguns episódios deste podcast que são essenciais para entender de que é que nós estamos a falar. Mas eu não te quero deixar perdido. O Enneagrama é um modelo de compreensão psicológica que categoriza as personalidades humanas em 9 tipos de instintos. Este sistema não é apenas uma ferramenta de autoconhecimento, não é apenas uma ferramenta para se vender em cursos na internet. Este sistema serve como um mapa para explorar as dinâmicas interpessoais a um nível social, mental e psicológico. E, obviamente, pode ser adaptado para nós entendermos como funcionam as dinâmicas entre pais e filhos. Como já abordamos em profundidade em episódios anteriores, o Enneagrama é então um sistema fascinante que vai mapear os 9 tipos de personalidade humana, cada um com os seus padrões característicos de pensamento, emoção, comportamento. Mais do que uma simples tipologia, o Enneagrama oferece um roteiro profundo para a autocompreensão, para o crescimento pessoal e para o teu desenvolvimento, mas principalmente através de saberes finalmente como funciona o GPS interno da tua vida. Mas como é que este conhecimento ancestral se cruza com o desafio da parentalidade nos dias de hoje? Bem, é aqui que a magia pode acontecer, porque vejam bem, a parentalidade é talvez o espelho mais impiedoso que existe da nossa sociedade. Nada como ter filhos para nos confrontarmos com as nossas próprias neuroses, medos, padrões e situações disfuncionais na vida. É como se estes pequenos seres tão importantes para nós tivessem um radar infalível para os nossos pontos cegos, para os nossos botões emocionais. E é precisamente aqui que o Enneagrama se torna uma ferramenta poderosíssima ao ganharmos consciência do nosso próprio tipo de Enneagrama e, claro, das armadilhas específicas que estão inerentes a esses tipos. Começamos a ter a capacidade de nos vermos verdadeiramente em ação. De repente, aquela birra monumental do nosso filho já não é apenas um teste aos nossos nervos, mas até é um convite a observarmos como é que nós reagimos sob stress, como é que nós reagimos com o corpo cheinho de cortisol. Será que nós explodimos em fúria crítica por sermos tipo 1? Ou será que manipulamos com chantagem emocional por sermos tipo 2? Ou então, será que nos desligamos e ficamos frios como todos os tipos 5? Cada tipo tem a sua dança disfuncional predileta e acreditem, os nossos filhos conhecem de cor e salteado esta dança. Mas quando começamos nós próprios a reconhecer esta dança, esta forma de estar, estas nuances de vida, abre-se um espaço mágico de escolha.
Já não somos escravos automáticos dos nossos padrões, mas passamos a ser seres conscientes, com o amor, com o poder de escolher uma resposta diferente. E isso, meus amigos, ouvintes do Quem Cala Consente, é o começo de uma revolução. Só que os poderes do Enneagrama não se ficam por aqui. Porque, ao compreendermos as motivações profundas de cada tipo, ganhamos também uma nova compaixão pelos nossos filhos e pelas lutas únicas que cada um deles tem. Aquele nosso filho que está sempre a provocar conflitos, talvez seja um tipo 8 em busca de poder, de controlo, num mundo que o faz sentir impotente. Ou então aquela filha que se esconde no quarto para evitar a mínima crítica. Provavelmente um tipo 4 sedento de se sentir único enquanto se sente incompreendida. Quando olhamos para lá dos nossos comportamentos e vemos as necessidades emocionais subjacentes, tudo muda. Já não reagimos apenas às provocações superficiais, mas procuramos atender às questões mais profundas. E assim, passo a passo, vamos criando uma cultura familiar de compreensão, compaixão e crescimento mútuo. Por isso sim, o Enneagrama é excelente para tu, para eu, para nós, pais, podermos ir mais longe, desenvolver ainda mais a nossa conexão e fazer a revolução de que vos falava na parentalidade nos 2 últimos episódios. Mas antes de continuarmos, deixem-me fazer aqui um pequeno disclaimer. Falar de Enneagrama não é uma desculpa para rotular e limitar as pessoas. O Enneagrama não é uma camisa de forças, mas é um mapa de infinitas possibilidades. Um Enneagrama não é uma tabela para tu aprenderes num curso ou consultares na internet. O Enneagrama é uma pesquisa interna. É algo extremamente profundo. É algo que te vai mostrar que cada um de nós é um mundo único e merece ser visto e honrado como tal. O que o Enneagrama nos oferece é uma linguagem para compreender melhor o mundo, o nosso mundo ou o mundo dos nossos filhos, e dar-nos ali um toolkit, um conjunto de ferramentas para apoiar e desabrochar na direção de um plano para nós todos vivermos em pleno. No episódio de hoje vou falar-te da parentalidade dos tipos 1, 2 e 3. Obviamente já adivinhaste que os outros 6 tipos serão falados nos episódios seguintes. Portanto, mães e pais que me ouvem desse lado, ou futuras mães e pais, ou então, como todos nós somos, filhos desse mundo, o convite que vos faço é este. Primeiro, comprometam-se a explorar o vosso próprio tipo e crescer a partir daí. Sejam impiedosamente honestos e incansavelmente compassivos. Celebrem as vossas forças, abracem as vossas sombras, porque quanto mais inteiros nós formos, mais poderemos ver e nutrir a inteireza dos nossos filhos. Parentalidade do tipo 1. O tipo 1 do Enneagrama é conhecido pela sua forte inclinação para a perfeição, a ética, a atenção aos detalhes. São os perfeccionistas. São indivíduos extremamente rigorosos com padrões elevados, tanto para si mesmos como quanto para os outros. A sua motivação central é a necessidade de serem bons e corretos em todas as suas ações. Este desejo advém de uma crítica interna muito ativa que os impulsiona a melhorar constantemente e evitar erros. Os perfeccionistas possuem uma forte noção de certo e de errado e aplicam-na a todos os aspectos da vida, desde a moralidade até às tarefas mais cotidianas. Eles tendem a ser organizados, metódicos e muito atentos a detalhes. No entanto, esta busca incessante pela perfeição pode também levar a sentimentos de frustração quando as coisas não correm como estava planeado. Como pais, abordando aqui a ideia da parentalidade, os tipo 1 são extremamente responsáveis e comprometidos. Eles valorizam a disciplina e a ordem e tendem a ter expectativas claras e elevadas para os seus filhos. A educação é vista como uma oportunidade de incutir valores e princípios corretos. Os perfeccionistas ensinam através do exemplo e esperam que os seus filhos sigam as regras e padrões estabelecidos.
No entanto, o seu estilo parental rigoroso pode, por vezes, ser percebido como crítico ou demasiado controlador. Eles podem ter dificuldade em aceitar que os seus filhos cometem erros, que os seus filhos escolhem caminhos diferentes dos seus. É importante para os tipo 1 aprenderem a equilibrar a sua necessidade de perfeição com a aceitação das imperfeições naturais do crescimento infantil. Vou-te dar um exemplo prático de um tipo 1 de parentalidade. Imagina um pai ou uma mãe do tipo 1 preparando os seus filhos para o regresso às aulas. Este pai cuidadosamente verifica toda a lista de material escolar, assegurando-se que tudo está perfeitamente organizado e etiquetado, tal e qual como estabelecido ao detalhe. Ele também estabelece um horário rigoroso para estudos e atividades extracurriculares, visando sempre otimizar o desempenho escolar dos filhos e adequar aos horários da sua própria vida. Numa situação onde o filho traz para casa uma nota menos positiva, o pai ou mãe tipo 1 poderia inicialmente reagir com desapontamento e crítica, e destacando onde é que o filho poderia ter feito melhor. No entanto, reconhecendo a importância do apoio emocional, um pai tipo 1 pode fazer um esforço consciente para primeiro entender as dificuldades do filho e depois oferecer orientação construtiva, sem esquecer de elogiar os esforços do filho, incentivando-o a aprender com os erros e a persistir. Este exemplo ilustra como um tipo 1 pode adaptar o seu estilo de parentalidade para não apenas manter os altos padrões necessários por ser tipo 1, mas também para apoiar e encorajar os seus filhos de uma maneira mais equilibrada e emocionalmente saudável. Parentalidade tipo 2. O tipo 2 do Enneagrama é frequentemente referido como altruísta. A sua dedicação em cuidar, atender às necessidades dos outros é enorme. Os indivíduos que se identificam com este tipo são mais calorosos, carinhosos, empáticos até. Possuem uma habilidade inata para perceber as emoções alheias e responder a elas de maneira adequada. São motivados por um desejo de serem amados, valorizados, o que os leva a focar-se bastante nas relações interpessoais. A generosidade é uma das marcas registadas do tipo 2, mas esta pode em alguns casos vir acompanhada de um certo tipo de expectativa subconsciente de reciprocidade. Se essa expectativa não for atendida, o tipo 2 pode sentir-se desvalorizado ou rejeitado, o que por vezes resulta em ressentimentos que eles próprios têm dificuldades em reconhecer. Passando a redundância, a necessidade de ser necessário pode levar os tipo 2 a negligenciar as suas próprias necessidades em favor das necessidades dos outros. É muita necessidade junta, típico do tipo 2. A autoconsciência e o equilíbrio no cuidado de si mesmos são, portanto, áreas cruciais no crescimento destes indivíduos. Então, qual será o estilo de parentalidade? É um estilo cuidadoso, sacrificial. No que toca à parentalidade, eles tendem a ser pais extremamente atentos e dedicados, frequentemente colocando as necessidades e o bem-estar dos seus filhos à frente das suas próprias necessidades. Este estilo parental é caracterizado por uma profunda empatia e um forte desejo de garantir que os filhos se sintam amados e apoiados. Pais tipo 2 estão sempre disponíveis para ouvir, sempre disponíveis para ajudar, procurando assegurar que os seus filhos tenham tudo o que necessitam para serem felizes e bem-sucedidos. No entanto, é importante que mantenham um equilíbrio, pois o excesso de cuidado pode levar à superproteção, limitando a independência, a autonomia e o próprio crescimento pessoal dos filhos. Vejamos um exemplo prático. Consideremos o caso da Maria, uma mãe tipo 2 que exemplifica bem o estilo de parentalidade cuidadosa e sacrificial. A Maria tem 2 filhos, o João e a Ana, ambos em idade escolar. Ela está sempre presente nas atividades escolares, nunca falha a um evento e está constantemente disponível para ajudar com os trabalhos de casa ou para levar e ir buscar os filhos às suas diversas atividades.
Numa ocasião específica, o João, um filho, estava a enfrentar dificuldades com matemática. Percebendo isso, a Maria, a mãe, não hesitou em procurar um tutor, dedicar noites inteiras a estudar o assunto para poder ajudar o seu filho, e até ajustou o seu próprio horário de trabalho para estar disponível nas horas após a escola para rever os conceitos todos com o filho. E tudo isto foi feito com o objetivo de assegurar que o João, o filho, não só melhorasse as suas notas, mas também se sentisse mais apoiado e confiante. Embora esta abordagem desta Mãe Maria seja muito louvável, ela também exemplifica os desafios que os pais tipo 2 podem enfrentar. Nesta ânsia de assegurar que o filho João se sentisse amado e capaz, a Maria acabou por sacrificar o seu próprio tempo de descanso, o seu próprio tempo de lazer, o que eventualmente levou a sinais de esgotamento. Este cenário sublinha a importância de os tipo 2 encontrarem um equilíbrio entre cuidar dos outros e cuidar de si mesmos. Em resumo, um tipo 2 no Enneagrama apresenta um conjunto complexo, profundamente interrelacional de características que influenciam não só a sua forma de interagir com o mundo, mas também o seu estilo de parentalidade. A capacidade de nutrir os outros exige que os tipo 2 consigam fazer um equilíbrio, praticando um pouco mais de autocuidado para evitar o esgotamento e se manterem saudáveis e eficazes no seu papel parental. Parentalidade do tipo 3. O tipo 3 do Enneagrama, frequentemente denominado empreendedor, caracteriza-se por uma forte orientação para o sucesso e a eficiência. Estas pessoas são adaptáveis, excelentes na autoapresentação e altamente motivadas para alcançar objetivos. Uma das suas principais características é a capacidade de moldar a sua própria imagem de modo a corresponder às expectativas do ambiente em que se encontram, o que lhes permite ser particularmente eficazes em variadas situações, tanto sociais como profissionais. Os empreendedores são frequentemente vistos como confiantes, atraentes, exibindo uma grande energia e foco, se calhar exibindo carisma. Têm um talento natural para otimizar processos e tornarem-se indispensáveis nas suas áreas de atuação. Sob pressão, os tipo 3 podem tornar-se excessivamente preocupados com o status e com a produtividade, negligenciando um pouco os aspectos mais profundos das suas relações pessoais e emocionais. Então, o estilo de parentalidade de um tipo 3 é geralmente adotar uma espécie de espelhamento. Para os tipo 3, os filhos têm que ser igualmente empreendedores. Eles esforçam-se para garantir que os seus filhos tenham todas as oportunidades de sucesso, frequentemente projetando as suas próprias aspirações e valores de conquista e eficiência nas atividades dos próprios filhos. Este estilo parental está profundamente enraizado no desejo de ver os seus filhos excelentes, os melhores, os mais bem-sucedidos. E isso reflete-se no próprio impulso do tipo 3 para ter sucesso. Os pais tipo 3 estão muitas vezes envolvidos nas atividades escolares e extracurriculares dos filhos, desde incentivar a participação em desporto, de preferência competitivo, e até garantir a melhor educação possível. Este compromisso pode ser visto como sacrificial também, mas a ideia é criar máquinas de empreendedorismo. É importante que os pais tipo 3 mantenham sempre um equilíbrio, assegurando que o desejo de sucesso não sobrecarregue os filhos, que desenvolvam um lado mais emocional e que não criem uma pressão excessiva para que os seus filhos atendam às expectativas que têm. A chave para um estilo parental saudável para um tipo 3 reside na capacidade de encorajar a autenticidade e o crescimento pessoal dos filhos. Vou-te dar um pequeno exemplo. Imagina um pai, um típico tipo 3, que sempre se destacou na sua carreira de advogado. Ele deseja fervorosamente que a sua filha siga os seus passos e se torne também uma advogada de sucesso. Desde muito cedo, o pai incentiva a filha a participar em atividades que desenvolvam as suas habilidades de argumentação, oratória, matriculando-a em aulas de debate, incentivando-a a participar em competições de oratória. No entanto,
A filha tem um interesse genuíno por arte, especialmente pelo teatro. Percebendo esta paixão da filha e após uma conversa difícil e até emocionante, a filha expressa o seu desejo de seguir outro tipo de carreira. O pai começa a questionar o próprio estilo parental, começa a questionar se teve sucesso. Ele reconhece que estava a projetar os seus valores e aspirações na filha, verdade. E se já se conhecer, ele vai perceber que andava, em vez de apoiar os verdadeiros interesses e paixões da filha, andava a criar um mini-pai. Decidido a mudar, este pai pode começar a dedicar tempo para entender melhor o mundo das artes, assistir a peças de teatro com a filha, discutir as performances e até os projetos que estão por detrás de uma peça de teatro. Ele pode aprender a valorizar o sucesso de forma diferente, vendo o quanto a sua filha se ilumina num palco. Os tipo 3 necessitam adaptar-se e crescer quando confrontados com uma realidade emocional dos seus entes mais queridos, dando prioridade às necessidades e felicidades deles, em detrimento das suas próprias expectativas do que é a imagem do que é o sucesso. Em suma, quando equilibrado, um tipo 3 pode oferecer um estilo de parentalidade que, embora inicialmente seja demasiado focado na eficiência e no sucesso, se pode tornar lentamente flexível o suficiente para se adaptar às verdadeiras necessidades e paixões dos filhos. Efeito da parentalidade. Então, hoje mergulhamos nos meandros dos 3 primeiros tipos de Enneagrama e de como é que estes se manifestam na arte da parentalidade. Vimos como os pais tipo 1, com o seu perfeccionismo e sentido de missão, podem por vezes projetar expectativas demasiado elevadas nos filhos. Exploramos a generosidade por vezes sufocante dos pais tipo 2, sempre prontos a sacrificarem-se pelos seus próprios filhos, muitas vezes em detrimento das suas próprias necessidades. E abordamos a tendência dos pais tipo 3 para verem os filhos como extensões do seu próprio sucesso, pressionando-os a brilhar a todo custo. Mas então, e os filhos? Como é crescer com pais deste tipo? Que marcas únicas deixará numa criança? Vejamos, uma criança com pais tipo 1 aprenderá cedo que há uma forma certa e uma forma errada de fazer as coisas. Vai crescer com um sentido agudo de responsabilidade e dever. Talvez até tornando-se um perfeccionista exigente. Poderá sentir que tem de estar sempre à altura das expectativas elevadas dos pais, temendo desapontá-los a cada passo. Imaginemos esta criança a esforçar-se por tirar sempre as melhores notas, a arrumar obsessivamente o quarto, a seguir as regras à risca. Não por medo ou obrigação, mas por um desejo profundo de ser bom e agradar aos pais, de fazer a coisa certa. Mesmo que por vezes fique exausto, mesmo que por vezes anseie por mais leveza ou outro caminho. O desafio para esta criança é aprender a definir o seu próprio sentido de valor para lá da aprovação externa, a abraçar a própria humanidade imperfeita, seja a sua, seja a dos seus pais. Se o conseguir, ele poderá transformar este perfeccionismo numa busca saudável pela excelência, temperada com autocompaixão. Já uma criança com pais tipo 2, os tais cuidadores, vai aprender que o amor é algo que se ganha através de serviço, através de sacrifício. Crescerá com uma grande generosidade e desenvolverá a sensibilidade às necessidades dos outros, sempre pronta a ajudar e a agradar, mas poderá também lutar com um sentimento de não ser verdadeiramente vista para lá daquilo que faz aos outros. Imaginemos esta criança sempre pronta a ceder o seu brinquedo favorito, a adiar as suas próprias necessidades para atender à dos irmãos, a esconder as suas frustrações atrás de um sorriso complacente. Tudo isto para manter a harmonia, para se sentir necessária e se sentir apreciada. O grande desafio de uma criança com pais tipo 2 é aprender a reconhecer e a honrar as suas próprias necessidades, a pedir ajuda sem culpa, a acreditar que é amada pelo que é e não apenas pelo aquilo que dá. Se o conseguir, esta imensa generosidade tornar-se-á uma força enraizada num sentido sólido de valor próprio.
Por fim, uma criança com pais tipo 3 aprenderá que o valor pessoal está intimamente ligado ao sucesso. Crescerá com uma grande capacidade de trabalho, sim, de adaptabilidade também, e andará sempre em busca do próximo objetivo a conquistar. Mas poderá também lutar com um sentimento de vazio e de desconexão de si mesma ou de desconexão emocional com os outros. Andará sempre à procura de uma máscara para vestir. Imaginamos esta criança a saltar de atividade em atividade, sempre a brilhar, mas raramente parando para sentir que brilhou. A escolher os amigos, a escolher os hobbies, pelo prestígio que trazem, pelo sucesso que fabricam na vida deles. Tudo para se sentirem especiais, admirados, para evitarem ser esquecidos ou postos de lado. O seu desafio será aprender a definir o sucesso nos seus próprios termos, a valorizar o ser tanto como o fazer, a tirar a máscara e abraçar a sua autenticidade única, imperfeita e bela. Se o conseguir fazer, a sua imensa capacidade de realização tornar-se-á uma bênção, guiada por um sentido de propósito ainda mais profundo. E assim, meus amigos ouvintes do Quem Cala Consente, as marcas da infância são poderosas e duradouras, e já vimos isso ao longo de imensos programas aqui no vosso podcast favorito. Os nossos filhos vão sempre crescer a carregar tanto as nossas forças como as nossas sombras. E depois, com o tempo, irão ganhar as suas próprias forças, as suas próprias sombras. Se há algo que me ensinou este estudo apaixonado do Enneagrama misturado com o lado intenso da psicologia ou da programação neurolinguística, é que nós temos sempre uma escolha. Podemos usar o conhecimento de todas estas áreas não para rotular ou limitar os nossos filhos, mas para os ver mais claramente, para os guiar com compaixão, para os guiar numa postura de orientação. Porque, no fundo, seja qual for o tipo dos pais ou dos filhos, o desejo profundo é sempre o mesmo: ser visto, ser amado, ser honrado na sua verdade mais íntima e, talvez, armados com uma sabedoria do Enneagrama, possamos responder a este anseio dos nossos filhos com mais clareza, mais presença e mais coragem. Que nós possamos ser os faróis para que os nossos filhos naveguem as suas próprias tempestades. Para que possamos nós ser o solo firme onde eles cresçam fortes e livres. Não é suposto serem perfeitos, pelo menos não sempre. E cada dia eles têm que ser mais inteiros, mais amorosos, mais compassivos, para que eles e nós, através deles, possamos cumprir a verdadeira promessa do Enneagrama, a verdadeira promessa do ser humano, a do regresso a casa, a plenitude de quem realmente somos. E assim, hoje terminamos este episódio que abordou a parentalidade do Enneagrama dos tipos 1, 2 e 3. Identificas-te com algum? Se não te identificas, provavelmente vais precisar de ouvir os próximos episódios sobre os 4, 5 e 6 e os 7, 8 e 9. Para já, tenho apenas que te agradecer por teres estado desse lado, atento e a acompanhar-me nesta caminhada na direção de um plano para vivermos em pleno. E é por aí estar que te agradeço profundamente, assim, polvilhado com um sorriso. Por hoje, peço-te apenas que partilhes o episódio e que ponderes saber mais sobre enneagramas. E para isso, já sabes, tens na Amazon o meu livro Além Personalidade, ou então contacta-me, diz-me de ti, conta-me tudo, porque quem cala, consente. Quem cala, consente. Podcast por Marco Portela. Portugal Místico. Foi feito para ti.